Doutora Claudete, novamente, professora da Universidade Federal, pediatra, infectologista, brilhante, sempre brilhante. Aprendo muito com ela. Agradecer a presença dela daqui de novo. E, enfim, quem pode escutar a Claudete, eu acho que ganha muito. Muito obrigado da presença dela aqui. Vou passar a palavra para ela. Tá bom aqui? Tá bom aqui? Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Dr. Jefferson mais uma vez pelo convite. É um prazer a gente estar aqui, trazendo um pouquinho, né, da nossa experiência prática para vocês, né? Eu já vi vários rostinhos aqui, né? Nossa, falei, a parte dessa aula vocês já assistiram no internato, mas eu atualizei para os médicos já formados, né? Então, a nossa é sempre um prazer mesmo, né? Tá aqui. A gente vai falar hoje sobre antibiótico terapia na prática clínica pediátrica. Então, assim, bem objetivo mesmo, com muito caso clínico, e eu fique à vontade para vocês para interromperem, pararem, para perguntar. E depois a gente vai falar sobre as infecções congênitas, no dia 15 de julho. Então, vão ser 2 encontros e os slides eu vou passar para o Dr. Jefferson para ele passar para vocês depois, tá bom? Então, quando a gente fala de antibiótico terapia na prática clínica pediátrica, o que é importante? Assim, a gente lembrar quais são os objetivos, né? O que é importante para vocês conhecerem ao término dessa aula? Primeira coisa é o seguinte: a gente só trata, eu sempre falo com vocês, né? A gente dá bom dia a quem a gente conhece, né? Eu só vou tratar de maneira adequada se eu fizer um diagnóstico correto. Então, o primeiro objetivo aqui é identificar as afecções pediátricas que demandam antibiótico por meio do diagnóstico diferencial entre vírus e bactérias. Então, esse primeiro ponto é diagnosticar. 80% das infecções em criança, a gente vai fazer o diagnóstico presuntivo. Diferente de adulto, a gente não vai ter uma cultura para isolar o patógeno. Então, é muito importante a gente ter os dados que não estão relacionados à cultura, epidemiologia, manifestação clínica, o sítio da infecção. Então, isso tudo é importante para que a gente tenha êxito no nosso diagnóstico. Nós só vamos tratar de maneira adequada naquelas crianças que a gente fez o diagnóstico correto. Também indicar o antibiótico adequado, de acordo com a afecção clínica dessa criança. E prescrever o antibiótico, o tratamento correto para a infecção diagnosticada. Em criança, a gente, até pela questão dos aspectos éticos, a gente sempre tem menos estudos do que adulto, a gente demora mais. Por quê? É uma população vulnerável, então a gente tem menos opções em crianças do que em adultos, e a gente é bem restrito em relação à questão da indicação dos antibióticos. Por quê? Quanto mais restrito, quanto mais correto, né, mais específico a gente indicar um antibiótico, menor é a chance de emergência de resistência. A gente vai ver mais para frente, mas, por exemplo, uma otite média aguda de uma criança que nunca teve nenhum... que nunca teve uma infecção antes, eu vou fazer uma amoxicilina pura, dose normal. Se a criança teve vários episódios antes de infecção, otite, né, eu vou fazer uma dose dobrada de amoxicilina com clavulanato. Ou seja, se eu fizer essa dose dobrada de amoxicilina com clavulanato lá no início, quando eu tiver uma criança com uma bactéria resistente, eu já não vou ter mais tantas opções para ela. Então, aqui a ideia dessa aula é exatamente a gente saber, né? A gente prescrever o tratamento correto o mais restrito possível. Tem uma infecção cutânea. Eu tenho que cobrir quem na pele? Staphylococcus strepto. Se eu fizer uma amox com clavulanato, eu estou cobrindo gram negativo que eu não preciso. Então, se eu faço mais restrito o espectro, eu preservo os antibióticos de maior espectro para as infecções resistentes, por bactérias resistentes. Ok? Então, por onde começar? O que é importante a gente saber, né, antes de fazer uma prescrição? Primeiro, pergunto, qual é a indicação? Antes disso, tem indicação de usar antibiótico? Esse é importante. O professor Edvar Tonelli, que era um preceptor da infectologia pediátrica lá da UFMG, ele falava que
A principal via que a gente usa é a via das dúvidas, não é isso? Você tá no plantão, a criança está chorando, o próprio choro dá hiperemia na membrana timpânica. Então, às vezes eu acabo fazendo um diagnóstico de infecção numa criança que não tem infecção só por causa de uma irritabilidade, uma hiperemia conjuntival. Então, hiperemia do conduto, né? Então, é importante a gente lembrar, primeiro, qual é a indicação, qual é o meu foco. Qual é a idade do paciente? Isso é muito importante. Por quê? Quando eu falo de pneumonia, se ele tem entre 1 e 3 meses, é pneumonia febril do lactente. Eu vou pensar em moraxela, clamídia. Se ele tem entre 3 meses e 5 anos, eu vou pensar em hemófilos. Se ele passou dos 5 anos, eu já vou tirar o hemófilos como principal patógeno. Então, isso é muito importante, a idade, porque os patógenos variam de acordo com a idade. O paciente tem doença de base? Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque uma criança que ela tem leucemia, ela tem as mesmas 8 infecções de vias aéreas superiores que uma criança hígida tem. Mas, além disso, ela tem, se ela está imunodeprimida, neutropênica, ela tem um risco maior de ter infecção por pseudomonas. Então, o que significa isso? Uma criança com leucemia, fazendo quimioterapia, neutropênica febril, eu não vou fazer uma penicilina cristalina pura, porque penicilina cristalina não cobre pseudomonas. Então, é importante a gente lembrar que, além das infecções comuns, a gente tem que ampliar também para as bactérias que são mais comuns no imunodeprimido. Então, é importante a gente saber se a criança tem doença de base. A sua criança que você foi atender lá no posto de saúde, ela tem fibrose cística? Sim. Então, ela provavelmente, no decorrer da idade, depois dos 2 anos, ela vai ser colonizada por pseudomonas. Então, eu vou fazer um ciprofloxacin ao invés de uma amoxicilina. Então, é muito importante a gente identificar se a nossa criança tem doença de base. Nada impede uma criança com leucemia, uma criança com outro tipo de neoplasia, ela ter uma infecção pelo pneumococo. Nada impede, mas além das bactérias comuns, eu preciso pensar nas bactérias que cursam mais comumente na infecção no imunodeprimido. Então, é muito importante saber se ele tem doença de base. É uma criança que tem uma doença reumatológica, faz uso de corticoide, a dose plena, né, que é 1 miligrama quilo dia, ou correspondente, né, por mais do que 2 semanas, então essa criança está imunodeprimida enquanto eu estiver usando o corticoide. Então, eu preciso pensar em patógenos oportunistas para esse paciente. Então, isso é muito importante, a gente ver se tem doença de base. Usou antibiótico previamente? Isso é importante. Nos últimos 120 dias, porque se ele for exposto ao antibiótico, nos últimos 4 meses, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar um antibiótico de espectro maior, porque essa criança tem um risco maior de ter um patógeno resistente. Então, isso é importante saber se tem uso prévio. Internou recentemente, a criança, depois da alta, ela demora cerca de 6 meses para voltar à flora normal. Então, eu preciso saber se a minha flora vai ser hospitalar ou não. Isso é muito importante, que muda o nosso raciocínio e o nosso antibiótico. Qual é o peso? Quem não é pediatra fica doidinho com a ideia, né? Qual é o peso e tudo assim. Normalmente, por quilo, por gota, né? Gotas, a gente calcula até 30 quilos. Quando chegou em 30 quilos, é a dose do adulto. Tá? Então, eu não vou ficar fazendo 80 gotas, não. Deu 30 quilos, é igual ao adulto. Mas eu preciso saber que uma dose de um recém-nascido prematuro, de 24 semanas, é diferente de um adolescente de 120 quilos com síndrome metabólica. Então, é importante a gente lembrar de fazer o cálculo de acordo com o peso. Via de administração é a mais fisiológica possível. A gente sempre tenta via oral. A criança está instável, está com vômito, sonda ou venoso no caso de instabilidade clínica. Gente, o nosso foco aqui é ambulatório, mas quando você estiver na emergência, a criança internou com uma sepse ou com uma sepse de foco cutâneo, você vai começar venoso, o antibiótico. Assim que a criança melhorar, a gente já vai passar para via oral. Então, hoje, quanto mais precocemente passar por via oral, menor é a chance de complicação. Claro que,
Se for endocardite ou meningite, o tempo todo vai ser venoso. Mas uma celulite, uma linfadenite, vou fazer 10 a 14 dias. Se a criança melhorou com 3 dias, eu vou fazer os outros 11 por via oral. Então, isso é importante. A via de administração é de acordo com a estabilidade ou a gravidade da nossa criança. Tem insuficiência renal? Isso é importante, principalmente na criança internada. Por quê? Você tem que fazer a correção da dose se tem acometimento renal. Isso vale muito para a vancomicina. Então, a vancomicina a gente faz de 6 em 6 horas. Se uma criança tem um acometimento renal grave, você pode passar até para uma vez a cada 5 dias, a cada 120 horas. Então, é importante a gente saber, porque às vezes a gente vai precisar de corrigir essa dose. E, por último, tempo de tratamento. Vai depender da idade da criança, da manifestação clínica. Por exemplo, eu tenho uma otite média aguda. Quanto menor a idade da criança, mais tempo de tratamento. Então, eu tenho uma criança abaixo de 6 anos de idade, eu vou fazer 10 dias para todo mundo. Tem acima de 6 anos, eu vou fazer de 5 a 7 dias. Então, não tem que decorar. A gente sempre tem as referências que a gente consulta, mas lembrar que eu faço sempre o menor tempo com a criança melhor. Então, o que é isso? Eu tenho que fazer uma infecção, um tratamento, 10 a 14 dias. A criança melhorou com 10 dias, eu posso suspender. Agora, é 10 a 14 dias, mas com 15 dias ela ainda está com sinal flogístico. Eu vou prolongar. Então, o tempo de tratamento, na verdade, é o mínimo possível para aquele sítio de infecção, contando com a estabilidade da criança. Então, não posso liberar uma criança com sinal de infecção sem o antibiótico. Então, isso é importante a gente ver o tempo de tratamento. Eu preciso obedecer o sítio e a melhora clínica da criança. E aí eu venho para a pergunta aqui. Qual é a indicação de antibiótico terapia? Essa criança aqui, ela tem 4 anos de idade. Aqui não dá para vocês perceberem, mas estão várias nodulações, várias lesões acobreadas, nodulares. E aqui eu tenho uma lesão úlcero-croscosa bem circunscrita. O que é isso? É uma infecção estreptocócica, na infecção cutânea Staphylococcus strepto. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença delas, mas esse aqui é um estrepto, ela é bem circunscrita, bem delimitado. Isso aqui, como é que chama isso? Essas lesões, esses nódulos acobreados em região aqui dos membros dessa criança. Como é que chama essa lesão? Eritema nodoso. Então, o eritema nodoso, ele não é um diagnóstico etiológico, ele é um diagnóstico sindrômico. E a minha pergunta é, o que veio primeiro? Essa criança, a mãe chegou e falou, começou com essa lesão aqui. Depois, ela encheu de nódulo. Opa, eu fiquei bem tranquila e tratamos, a gente vai ver daqui a pouco, com cefalexina pura, essa lesão e pedimos para voltar em 15 dias. E eu não me preocupei com o eritema nodoso. Por quê? Eritema nodoso é um diagnóstico sindrômico. Quem produz o eritema nodoso? Ele é a tradução clínica de estimulação antigênica. Quando você vai estudar a causa de eritema nodoso, primeiro causa que tem lá, um dos primeiros é estreptococcía. Então, essa criança teve o eritema nodoso secundário à infecção cutânea. Então, eu tratei o impetigo, ele vai melhorar. Se fosse o contrário, chegasse para você, a Ana Luísa olhar lá e falava assim, a mãe chegou para ela e falou assim, doutor, meu filho é cheio de caroço. Agora apareceu essa pereba. Opa! Ela vai tratar a estreptococcía e vai investigar o eritema nodoso. Então, é importante, quanto mais história clínica, menos a gente vai errar, mais a gente vai ter uma chance de acertar com o nosso paciente. Então, aqui, ele teve a lesão estreptocócica, teve estimulação antigênica, fez o eritema nodoso, tratamos por 10 dias, erradicou o estrepto e ele melhorou o eritema nodoso. Tá? Então, essa história, a parte clínica, é muito importante ver essa evolução. E aí, o que é importante quando você está lá com o seu paciente, lá na sua unidade de saúde? O que é importante a gente ver? História clínica do paciente, ver a linha do tempo, o que começou, quais são os comemorativos que essa criança tem, avaliar a sintomatologia, começou agudamente, foi mais insidioso. Isso é importante porque as etiologias variam de acordo com o tempo de evolução. Tempo de evolução clínica é um quadro fulminante. Opa, vou pensar no meningococcemia.
Já é um quadro, a criança começou com uma irritabilidade, eu vou pensar num quadro de uma meningo-TB. Então, assim, é diferente a sintomatologia de acordo com o tempo de evolução clínica. E exame clínico. Gente, eu sou da época que a gente não tinha vacina, nem para hemófilos, meningo, pneumo, não tinha nada disso. Todo lactente febril que chegava na emergência, sem foco, todo mundo ganhava uma punção lombar. Era assim, na época, que a gente não tinha vacina, e aí o que acontecia? Por quê? Porque a gente precisava fazer o diagnóstico diferencial das infecções que são imunopreveníveis. Hoje a gente tem vacina para hemófilos, meningo, pneumo, rotavírus, hepatite A, varicela. Quem sobrou para ter infecção numa criança? As infecções cutâneas, o Staphylococcus strep, e infecção urinária, que a gente não tem vacina. Então, por que eu estou falando isso? Porque se uma criança está com o cartão de vacinas em dia e ela é imunologicamente imunocompetente, eu vou pensar basicamente em infecções cutâneas, infecção do trato urinário e diarreia que não seja por rotavírus. Por que é importante? Porque está examinando a criança na sua unidade ou na emergência, tira a roupa da criança. Isso é muito importante para ver. Não só peteca da meningococcemia, rigidez de nuca, mas também as infecções cutâneas. Às vezes, coxsaquiose, às vezes a criança tem uma febre alta, mas é infecção viral. Então, é muito importante o exame clínico completo. E sinais de gravidade, obviamente, se a criança está com irritabilidade importante, distensão abdominal, convulsão, é igual a tratamento hospitalar. Então, isso aqui tudo a gente faz ao mesmo tempo e tem que ser rápido para a gente dar o tratamento, o andamento adequado para a nossa criança. A gente vai ver agora, são 5 tópicos, os 5 grupos de infecções que a gente vê no ambulatório. A gente vai ver pele e tecidos moles, as IVAs, né, que são otite, sinusite, amigdalite. Só aqui já tem 85% dos casos que a gente vai ver de uso de antibiótico em criança. Vamos ver a pneumonia ambulatorial. Então, é de 3 meses para cima, porque até 2 meses de idade, a criança funciona como um compartimento único. Então, é aquela criança que eu vou tratar uma pneumonia venosa, infecção urinária venosa. Então, a gente vai focar no ambulatório acima de 3 meses de idade. Vamos ver também a infecção do trato urinário e a diarreia aguda invasiva. Então, esses 5 são os 5 grupos de infecções que vocês vão lidar no dia a dia. Então, quando a gente fala de infecção de pele, quais são os 2 agentes que causam infecções cutâneas? Vamos lá. Staphylo, strepto, Staphylo. Né? Então, quais são as características? O que a gente tem de diferente? Olha o estreptococo. São lesões bem delimitadas, lesões bem circunscritas, sem halo de hiperemia. Não é uma lesão invasiva, é uma lesão bem ulcerocrostosa, bem delimitada. Isso aqui é estrepto. Esse aqui é o estrepto, mas acometendo a derme. É um estrepto mais profundo. Isso aqui chama ectima. É o mesmo estrepto, mas esse aqui eu vou fazer penicilina bezatina dose única ou cefalexina, e esse aqui já está com sintoma geral, né, acometimento geral. Esse aqui eu já vou fazer venoso, a penicilina cristalina. Então, muda o tratamento de acordo com a manifestação clínica, mas é o mesmo estrepto, tá vendo? Lesão circunscrita, lesão bem definida. E esse aqui não é montagem, isso aqui acontece em 30% a 40% das crianças, que são as infecções, elas são polimicrobianas. O que é isso? Tem, ao mesmo tempo, estrepto, olha aqui, ectima, tá vendo? Bem circunscrita, e estáfilo. Qual é a diferença do estáfilo? O estáfilo, ele é mais virulento. Então, olha aqui, ele tem mais hiperemia perilesional, ele tem mais acometimento do estado geral. Então, aqui eu tenho uma criança que tem lesão por estrepto e estáfilo. E o estáfilo também, ele dá o que a gente chama de impetigo bolhoso. Então, esse aqui, tá vendo? Olha a diferença. Ele tem uma base eritematosa, a criança já tem mais acometimento do estado geral e descamação, né? E bolhas também. Então, essas são as manifestações clínicas do estáfilo e do estrepto. Como é que vocês tratam uma estafilococcía? Vamos começar por primeiro aqui. É uma criança aqui com estrepto. Com, sem ou apesar do nosso tratamento, essa criança vai melhorar. Por que a gente trata o impetigo estreptocócico? Por quê?
Qual é o objetivo? Eu vou evitar a complicação não supurativa, que é... O que é? GNDA. GNPE, né? Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. A amigdalite, geralmente, quando eu trato uma amigdalite, eu estou evitando, estrepto da amígdala, as complicações cardiogênicas, que são a febre reumática. Então, normalmente, as cepas nefritogênicas estão relacionadas a impetigo e as cepas cardiogênicas a febre reumática. Pode acontecer o contrário? Sim. Mas o racional, o mais comum é isso. Eu estou tratando essa criança para evitar glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, que é uma complicação não supurativa, né? Então, como é que eu trato essa criança? Quais são as opções de tratamento? Para erradicar o estrepto, eu tenho que tratar 10 dias. Quais são as opções? Quem trata? Oi? Vocês estão tímidos. Como é que eu trato o estrepto? Penicilina, benzatina, dose única. Mas não tem que ser 10 dias? Tem. Mas o nível tecidual cutâneo, ele dura 15 dias. Então, a dose única de uma bezetacil resolve a estreptococcea. O que mais que eu posso fazer? A mãe está com dó, vai doer. O que eu posso fazer oral? Cefalosporina de primeira geração. É a cefalexina. Perfeito. Por 10 dias. Então, penicilina, benzatina, dose única. Cefalexina por 10 dias. E, se ele for alérgico ao beta-lactâmico, qual que é a terceira opção? Macrolídeo. Qual macrolídeo? A azitromicina é o que mais comumente a gente faz. A azitromicina a gente faz por 5 dias. Mas, professora, você não está contraditória? Você não acabou de falar que são 10 dias? Sim. Mas a azitromicina ela tem efeito intracelular e o efeito pós-antibiótico. Então, você vai usar 5 dias e ela vai ter o efeito por 10 dias. Ok? Então, para esse estrepto, benzatina dose única, intramuscular, cefalexina oral por 10 dias, para o alérgico, a azitromicina por 5 dias. Esse estrepto com acometimento do estado geral, o que eu vou fazer? Penicilina cristalina. E essa criança aqui, que tem estáfilo-estrepto, já adianto para vocês que 90% dos estáfilos são resistentes à penicilina cristalina. Então, a penicilina de maneira geral, se você fizer uma penicilina benzatina para uma lesão de estáfilo, você vai errar em 90% das vezes. Ninguém em sã consciência vai prescrever um medicamento que você só tem 10% de chance de acertar. O que a literatura, o livro do professor Walter Tavares, a literatura fala o seguinte, que devo prescrever um antibiótico, eu tenho 80% de chance de ser bactéria sensível. Então, se eu faço aqui para uma lesão que tem estáfilo penicilina, eu tenho 90% de risco de errar. Então, quando eu tenho a lesão por estáfilo, qual é a opção que eu faço? Eu não posso fazer benzatina. Cefalexina, perfeito. A cefalexina pega bem estáfilo estrepto, mas a penicilina benzatina não pega o estáfilo. Então, traduzindo, se tem só estrepto, eu posso fazer cefalexina ou penicilina benzatina. Mas se tem os dois ou só estáfilo, está proscrito a penicilina benzatina em monoterapia. Ok? Qual é o tempo de tratamento? Essa criança aqui, impetigo bolhoso, ela está toxemiada, começou aí o antibiótico venoso, uma oxacilina, com 3 dias ela melhorou, você termina os outros 7 a 10 dias por via oral. Ok? Então, resumindo, são gram-positivos, benzatina, cefalexina ou azitromicina, se a nossa criança for alérgica, ok? E aqui, essa criança não é montagem, mas olha aqui, ela também leu o livro. 40% são polimicrobianas, né? Essa lesão aqui é uma lesão estreptocócica, olha aqui, bem circunscrita, úlcero-crostosa, e essa aqui, olha a secreção purulenta, olha a hiperemia. Então, essa criança, ela tinha uma lesão estrepto e estafilocócica no mesmo membro. Por que eu coloquei aqui essa cultura de secreção de propósito? Essa criança, uma criança que chegou para a gente no ambulatório, ela tinha tido alta recentemente na enfermaria e ela era colonizada pelo CA-MRSA. Quem é o CA-MRSA? É o Staphylococcus resistente à oxa associado à comunidade. Então, é aquela criança que
ela tem, às vezes ela nunca usou antibiótico antes, mas ela tem um patógeno, a bactéria resistente. Então, por que eu coloquei isso? Porque a gente não faz antibiograma de toda criança com infecção cutânea, mas essa criança chegou no ambulatório numa sexta-tarde, chegou com febre, ela foi para a emergência, com essa história de ser colonizada pelo CA-MRSA, o que o colega fez? Vamos fazer a cultura. Por quê? O que a gente assume? Que a bactéria que causa a infecção é a mesma que coloniza a criança. Então, esse menino, mesmo ele sendo colonizado por CA-MRSA, essa lesão isolou estáfilo multissensível e essa lesão isolou estrepto multissensível. Então, o que significa isso? Mesmo colonizado por CA-MRSA, ele teve uma bactéria sensível, 2 bactérias sensíveis, e ele teve alta usando a velha, boa e barata e eficiente cefalexina. Tá? Então, é só para vocês verem que mesmo uma criança colonizada por bactéria resistente, ela pode ter uma infecção por bactéria sensível. Mesmo uma criança com doença de base pode ter uma otite pelo pneumococo multissensível. Ok? Então, lembrar sempre de cobrir o estáfilo e o estrepto. Então, é isso, né? Benzatina dóxica, se for só estrepto, cefalexina, opção para o estrepto, e ou quando tem estáfilo junto. E aqui, essa criança, eu coloquei aqui, importante, um ponto para lembrar, diagnóstico diferencial. O que é importante? Como fazer um diagnóstico diferencial entre 2 doenças diferentes e como é que eu vou tratar? Então, essa criança, ela tem uma lesão por estrepto e tem uma lesão aqui por estáfilo. Aqui atrás, essa criança chegou para você. Essa criança aqui, com essa lesão, ela não chegou. Isso aqui eu montei 2 desfechos, mas para a gente raciocinar, exercer o raciocínio clínico. Então, essa criança chegou aqui, chegou para vocês aqui com hipertensão, hematúria e crepitando nas bases. Com essa lesão. O que essa criança tem? O que eu vou pensar? Edema agudo de pulmão por GNDA. Complicação não supurativa. Essa outra aqui, nesse momento aqui, que ela chegou? Febre alta, toxemiada, insuficiência respiratória com essa lesão. O que eu vou pensar? Pneumonia por estáfilo. Olha como é que é importante o diagnóstico diferencial. Aqui, não sei se vocês já tiveram experiência, mas é uma das doenças mais gratificantes de tratar em emergência. Como a furosemida venosa, a criança vai ficar perfeita. Por quê? Isso aqui é um edema por hipervolemia. Então, eu vou tratar o de cima com furosemida. E esse aqui eu vou tratar com oxacilina. Se eu fizer o contrário, eu posso provocar o óbito dessa criança. Eu posso eu posso facilitar um desfecho desfavorável dessa criança. Então, é muito importante história clínica, ok? Então, a mesma criança, ela pode ter uma complicação não supurativa ou ela pode ter uma pneumonia bacteriana. Então, eu vou pensar no próprio patógeno. Então, se ela tem uma infecção cutânea, isso vocês vão ver muito agora na primavera, por causa de catapora, de varicela. Então, as crianças vai chegar com você com pneumonia, você vai sempre pensar no estáfilo. Vocês viram a importância? Então, o que é importante? Não é a radiografia que fez o diagnóstico, foi a manifestação clínica. Foi a história clínica que mudou esse diagnóstico. E a gente tem a maioria estáfilo sensível, estreptococo sensível. Aqui, o que a gente tem? O CA-MRSA. Quem é o CA-MRSA? É o estáfilo sensível, o estáfilo aureus, né? Ele é sensível a todos os antibióticos, exceto oxacilina. Então, CA-MRSA. Então, estáfilo resistente à oxa associado à comunidade. Essa foto é uma foto de um projeto de mestrado de uma aluna minha, lá no Cavalon. Aqui tinham 46 pessoas aqui dentro. 45 crianças e a tia era o soninho da tarde. Então, 100% dessas crianças eram colonizadas por CA-MRSA. A Ineida, o trabalho dela era sobre colonização de CA-MRSA nas creches de Niterói. Por que eu coloquei isso aqui? Quando é que eu penso no CA-MRSA? Aglomeração, doença, né? Aglomeração antibiótico recente, né? Uso prévio de antibiótico, condições socioeconômicas precárias, divisão de fômite. O que é isso?
Tem muito CA-MRSA em americano jovem, que tem muito jogo, muito esporte, que você tem muito contato com o corpo, ok? Então, isso aqui é importante. Quando eu penso em CA-MRSA, ele é resistente só à oxacilina. Então, quais são as opções que eu tenho? Sulfa com trimetoprim. Sulfa-trimetoprim, ele cobre o CA-MRSA. Quem mais? Clindamicina. A clindamicina é um antibiótico que cobre o CA-MRSA, o estáfilo sensível, o estrepto e vancomicina nos casos graves. Então, é importante a gente saber isso, porque a velha e boa, né, a sulfa, né, sulfa com trimetoprim, ele cobre bem o CA-MRSA. Se é uma infecção cutânea, a gente nunca faz sulfa imunoterapia. Por quê? Lembra, 30% a 40% das infecções cutâneas, elas são polimicrobianas, então tem estrepto e estáfilo. A sulfa não erradica o estrepto. Então, eu lembro que tinha uma professora minha lá da UFMG, da CCIH, alguém tirou a professora Cida no amigo oculto, aí alguém falou assim, a minha amiga oculta é muito difícil de encontrar, mas prescreve uma sulfa para amigdalite que ela vai te achar em qualquer lugar. Ou seja, a gente não pode, porque sulfa não erradica o estrepto. Eu não posso fazer sulfa em imunoterapia, não posso fazer sulfa em amigdalite e não posso fazer sozinha em infecção cutânea. A gente vai ver até a opção que a gente tem aqui, mas a sulfa ela resolve bem o CA-MRSA. Então, quando é que eu vou pensar? Usou muito antibiótico, condição socioeconômica precária, é uma aglomerações. Então, além do estáfilo sensível e estrepto, a gente pensa também no CA-MRSA. O que é infecção invasiva? Olha aqui. Isso aqui é um CA-MRSA. Essa criança, eu estava fora na época, minha amiga me ligou na segunda de manhã, tô com saudade sua. Eu falei, tudo bem, eu também. O que aconteceu? Olha aqui. Essa criança, lembra, CA-MRSA é o estáfilo resistente, associado à comunidade, ele é sensível a todos os outros patógenos. Essa criança, ele tinha 27 dias de vida, teve alta para casa com 2 dias, voltou 25 dias depois. Isso aqui é o que a gente chama de fascite necrosante. O CA-MRSA, 90% vão ser infecção cutânea. A maioria vai evoluir bem. Isso aqui é um exemplo de infecção grave invasiva. É aquela que a gente usa vancomicina, que não é do ambulatório. Eu coloquei aqui só para diagnóstico diferencial para vocês. Então, essa criança, olha aqui, ela tinha 3 quilos. Foram drenados 925 ml de pus. 1/3 dessa criança era pus. E ela evoluiu bem, com 6 semanas de vancomicina, ela saiu bem. Então, por que eu coloquei isso? Isso aqui é infecção grave. Infecção grave se faz com antibiótico terapia venosa, mas a maioria vai ser a velha, boa, sulfa ou clindamicina que vão resolver pra gente. Ok? E aqui, um exemplo para vocês. É uma anamnese super pobre, é uma mãe adolescente, não tem nenhuma consulta de pré-natal. O recém-nascido nasceu com ótimo estado geral. E aí eu pergunto para vocês, isso aqui é impetigo bolhoso ou sífilis congênita? O que vocês acham? Um de cada vez, vamos lá. O que vocês acham? É bolha? É impetigo bolhoso ou sífilis congênita? Outra pergunta. É oxa ou penicilina cristalina? Importante, história clínica. Essa criança, se isso aqui fosse estáfilo, ela estava chocada num tubo, porque é uma infecção generalizada. Essa criança, ela tinha um VDRL de 1056. O nosso colega, nas primeiras 24 horas, ele não conseguiu fazer a punção lombar, porque tinha lesão ali, ele poderia entrar, colocar no sistema nervoso central a bactéria. Então, essa criança, por que eu pensei, por que era sífilis? Estado geral bom, sem pré-natal. Então, ela, por acaso, ela estava bem. Mas se essa criança estivesse grave, o que vocês iam fazer? Vocês iam fazer a penicilina cristalina e a oxacilina. Depois que definisse, você mudaria o tratamento de acordo com o seu diagnóstico etiológico. Mas aqui é importante história clínica. Sem pré-natal, criança clinicamente bem, é muito mais provável ser sífilis do que impetigo bolhoso. Impetigo bolhoso vai ter uma correlação clínica. Então, o que é isso? Tem muita lesão, está grave, está chocado. Ok? Então, isso é
Muito importante, história clínica da criança. É uma criança... A gente tem um grupo de pediatras aqui na região metropolitana 2, é um bebê esse aqui que nasceu em Itaboraí e ficou clinicamente bem, era só a sífilis mesmo. E aqui, tá vendo? Aquela mesma lesão, né? 2 lesões diferentes, Staphylo, Strep, então pré-escolar, 5 anos, tem muita infecção de repetição, usou antibiótico antes 7 vezes, entre penicilina, benzatina e cefalexina. E aí eu já falo com vocês, eu preciso pensar em CA-MRSA. Ele tem risco, então eu tenho que cobrir Staphylo sensível, Staphylo resistente e Strepto. Qual é, clinicamente, ele está bem, ele vai ficar em casa, vocês olham, chegou lá no seu posto, você examinou. Qual é a prescrição de antibiótico para essa criança? Dou-lhe uma. Oxacilina não precisa porque ele está bem, vai ser oral. Se ele tivesse grande, seria... Quem falou? Gente, que timidez, vamos lá. Oi? Perfeito. Clindamicina poderia. Então, vamos lá. Clindamicina poderia em monoterapia. Por que clindamicina poderia? Cobre bem Staphylo sensível, CA-MRSA e Strepto. Ou, quer dizer, são os dois impetigos. O que eu poderia fazer? Uma associação é feia, mas funciona, da cefalexina com a sulfa. A cefalexina vai cobrir Staphylo sensível e Strepto. E a sulfa vai cobrir o CA-MRSA. Outra opção, benzatina com sulfa. É feio pra caramba, mas a benzatina ela vai pegar meu Strepto e a sulfa vai pegar o Staphylo sensível e o CA-MRSA. Vocês entenderam? Aqui é o seguinte... Ou para fazer uma vou te dar a palavra, para fazer uma monoterapia oral teria que ser a clindamicina, porque eu preciso cobrir Staphylo sensível, CA-MRSA e Strepto. E se eu não optei por não fazer a clindamicina, ela não tem xarope, não tem suspensão oral, então às vezes é mais difícil para o lactente. Então eu teria que fazer essas duas combinações, ou cefalexina com sulfa ou benzatina com sulfa. A sulfa eu nunca faço em monoterapia, porque ela não erradica o Strepto. Mas se eu faço a sulfa com cefalexina, a cefalexina dá conta do meu Strepto. Se eu faço sulfa com benzatina, a benzatina ela vai cobrir meu Strepto e a sulfa vai cobrir os 2 Staphylos. Deu para entender? Você perguntou? Mesmo, né? É porque não fazer a mono e fazer a dupla terapia com todos esses históricos aí prévios e uso de antibióticos 7 vezes. Eu não pensaria já que ficar resistente só uma cefalexina ou uma penicilina e aí eu já vou direto para a clínica? Aí assim, pela epidemiologia, pela história, você não pode descobrir o Staphylo e Strepto sensíveis, mas você tem que acrescentar a cobertura para o CA-MRSA. Então, para o CA-MRSA é sulfa, mas se você fizer sulfa, você não vai resolver o Strepto. Por isso que é cefalexina com sulfa ou benzatina com sulfa. Ou, que a Ana sugeriu, a clindamicina e monoterapia vai pegar os 3. Deu para pegar? Okay. E aí, o que a gente tem aqui? Quando eu saio do impetigo, eu vou para a linfadenite ou abscesso, são os mesmos patógenos. O que muda? Olha aqui. A gente tem, quando eu tenho esse aspecto aqui mais virulento é do Staphylo, né? Então, quando eu tenho esse tipo de lesão, eu tenho que cobrir o Staphylo também. Quais são as minhas opções? Cefalexina, se a criança estiver bem, oxacilina, porque cobre o Staphylo é venoso, e amoxiclavulanato naqueles casos que não melhoraram. A maioria vai resolver com oxacilina ou cefalexina. Eu vou usar 10 dias, ele está toxemiado, com 2 dias ele melhorou. 2 dias de oxa, mais 8 dias de cefalexina. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de terapia sequencial, mas eu preciso cobrir o estafilococcus. Então, cefalexina tem que entrar no meu esquema, ok? E celulite periorbitária. Quem causa celulite periorbitária? Continua o mesmo Staphylo, né? O mesmo Strepto. E o que é importante a gente perguntar numa criança com celulite periorbitária? Idade, se tem porta de entrada e se tem uma ou mais ites. Então, o que é isso? Vamos lá.
Quando eu tenho porta de entrada, eu vou pensar mais em quem? Estáfilo. Essa criança aqui, esse menino tinha 12 anos, estava brincando de pipa, aquela cafifa. O bambu perfurou aqui. Então, tem porta de entrada, eu vou pensar mais em estáfilo. Então, porta de entrada é igual a estáfilo. Por que é importante a idade? Entre 3 meses e 5 anos, se a criança tiver com vacinação atrasada, além do estáfilo, eu tenho que pensar também em hemófilos. E se tiver 2 ou mais ites, eu também penso em hemófilos. O que é isso? Chegou para você com a celulite periorbitária mais otite. Celulite periorbitária mais sinusite. Aí eu vou ter que pensar também em hemófilos. Então, é muito simples. Porta de entrada, estáfilo, estrepto. Sempre eu preciso pelo menos 48 horas de antibiótico venoso. Celulite periorbitária é contíguo sistema nervoso central. Então, eu tenho que começar venoso. Criança pode estar bem? Venoso. Vão fazer 14 dias. Melhorou com 2 dias? Vou fazer mais 12 oral. Mas pelo menos 48 horas venoso. Então, porta de entrada, mais do que 5 anos, só tem uma IT, não tem mais nenhuma. É igual a estáfilo, estrepto, estrepto, estáfilo. Eu não penso aqui, eu não penso em hemófilos, ok? Porque está fora da faixa, a faixa etária de hemófilo é 3 meses a 5 anos, não tem mais do que uma IT, né, uma inflamação, e tem porta de entrada. Você ia perguntar? Então, por exemplo, nós na unidade chega uma criança ou um adolescente, que seja, né, 12, 13 anos, com uma celulite periorbitária bem, assim, claro, com todos os sinais logísticos da celulite, tem que caminhar direto para o hospital, então, para fazer venoso. Se for celulite periorbitária, pelo menos 48 horas ele tem que fazer venoso, ok? Você pode pegar essa criança na sequência e já vai fazer oral, mas tem que começar pelo menos 48 horas, porque o risco de meningite é muito grande por causa da contiguidade, ok? E olha essa criança aqui. Essa foi a foto. Eu fui tirar só do olhinho, mas ela deu um sorriso tão grande que aí a mãe ficou brava que apareceu com esse pente aqui, mas olha aqui. Isso aqui, ó, celulite periorbitária. Essa criança também tinha sinusite. Ela estava com cartão vacinal atrasado e ela tinha 4 aninhos. Então, além do estáfilo, estrepto, olha, não tem porta de entrada, entre 3 meses e 5 anos com vacinação atrasada e tem mais uma outra IT. Então, o que eu vou pensar? Estáfilo, estrepto e vou acrescentar hemófilos. O que isso muda no meu tratamento venoso? A criança que eu só estou pensando em estáfilo, estrepto, eu comecei com oxa. E se eu estou pensando em hemófilos também, qual é o antibiótico venoso que eu devo fazer? Venoso aqui. Quem cobre estáfilo, estrepto e hemófilos ao mesmo tempo? Ok? Amoxa com clavulanato. Ok? Que é o famoso clavulin. Amoxa com clavulanato ou cefuroxima, que é uma cefalosporina de 2ª geração, que tem o mesmo espectro amoxa com clavulanato. Então, o que mudou aqui? Eu vou ampliar para o hemófilos. O mesmo raciocínio. Pelo menos 48 horas de antibiótico venoso para depois eu passar para via oral. Ok? Deu para entender até agora? Agora, a gente finalizou todas as infecções cutâneas, agora a gente vai passar para IVAs. Quem são as IVAs? Infecções de vias aéreas superiores. Otite, sinusite e amigdalite. O que a gente tem aqui? Essa membrana timpânica aqui está normal. Como é o diagnóstico nosso clínico de sinusite? De otite, né? Membrana timpânica opacificada, abaulada e com hiperemia. Olha aqui, isso aqui chama abaulamento. O que tem aqui atrás? Pus. Então, essa criança, cadê? Olha aqui, o triângulo luminoso, tá vendo? Martelo, bigorna e estribo, tá aqui. Essa é uma criança normal. Aqui é uma criança com otite. Ela tem um abaulamento com opacificação da membrana timpânica. Lembrar que apenas o choro, só choro, já dá hiperemia de membrana timpânica. Então, ficar atento com isso e procurar também, além da hiperemia, opacificação e abaulamento da membrana timpânica. Ok? Quem causa otite?
hemófilos, pneumo, hemófilos não tipável e moraxela. O que é isso, hemófilos não tipável? Hemófilos não B. Por que isso é importante, eu estou falando aqui? A vacina de hemófilos é vacina de hemófilos B, que são as cepas invasivas. Do ponto de vista prático, o que significa isso para você que está lá na unidade de saúde? Uma criança devidamente vacinada com hemófilos, ela pode ter otite. Por quê? A otite média aguda é para o hemófilos que não é o B, que a vacina não cobre. Então, crianças vacinadas podem ter otite por hemófilos. É isso só que é do ponto de vista prático que a gente precisa saber. Como é que eu trato uma otite média aguda? Amoxicilina pura, olha aqui. Amoxicilina pura, não tem que decorar a dose, os livrinhos têm. É a dose convencional, que é 50 ml quilo dia ou 1 ml quilo dia, de 12 em 12 horas. Todas as IVAs pode fazer de 12 em 12 horas. Otite, sinusite, amigdalite. Não precisa ser mais de 8 horas. No final tem as referências. A Academia Americana de Pediatria, ela libera para a gente fazer de 12 em 12 horas, ok? Qual é o tempo de tratamento? Vai depender da idade da sua criança. Não tem que decorar. Criança menor, mais tempo de tratamento, ok? Então, criança abaixo de 6 anos de idade, 10 dias. Criança acima de 6 anos de idade, 5 a 7 dias de tratamento. Qual é o tratamento? Amoxicilina. Aquela criança que tem uso prévio de antibiótico e você está pensando, ela usou por mais vezes, o que a gente faz? Qual é a opção que a gente tem? Se eu estou pensando num pneumo de sensibilidade intermediária, o que eu tenho que fazer? Dobrar a dose da penicilina, da amoxicilina. Vida real. O que a gente tem? Qual é o mecanismo de resistência do pneumo? Alteração das PBPs, aquelas proteínas ligadoras de penicilina. Então, se eu estou pensando no pneumo resistente, eu vou dobrar a dose. Se eu estou pensando no hemófilos ou numa moraxela resistente, qual é o mecanismo de resistência? Produção de beta-lactamase. Então, o que eu tenho que fazer? Passar de amoxicilina pura para amoxicilina com clavulanato. Então, do ponto de vista prático, ninguém vai ter às 4 horas da manhã na UPA do Fonseca um antibiograma. Então, o que a gente faz? Usou previamente antibiótico, eu vou passar de amoxicilina pura, dose normal, para amoxicilina com clavulanato em dose dobrada. Isso é o que a gente faz na prática. Então, se chegou para você, lá no posto, uma criança que já usou antibiótico nos últimos 120 dias, você já pode começar com a dose dobrada e, ao invés de fazer amoxicilina pura, amox com clavulanato. Vocês entenderam o racional? Eu não preciso fazer para todo mundo igual o americano faz de cara. Você pode fazer amoxicilina pura se ele não teve uso prévio de antibiótico. Ok? Alguma dúvida até aqui? No paciente com alergia, a azitromicina, né, o macrolídeo, é a nossa opção. E a sinusite? Como é que eu faço o diagnóstico de sinusite? Diagnóstico clínico. Tosse por mais do que uma semana, coriza e gotejamento pós-nasal. Eu não preciso fazer raio-x para sinusite. O diagnóstico é clínico. Os patógenos são os mesmos. Pneumo, hemófilos, não tipável e moraxela. Se os patógenos são os mesmos, o tratamento é o mesmo. O que muda? Muda o tempo de tratamento. Atualmente, o tempo de tratamento da sinusite 7 dias depois que melhorou, da febre, da sintomatologia. Você vai deixar a mãe resolver o tratamento sozinha? Não. Na prática, a gente acaba fazendo o quê? 10 a 14 dias. Por quê? Na vida real, uma criança ela vai demorar 3 a 7 dias para melhorar a sintomatologia dela. Então, chegou para você a criança clinicamente bem, sintomatologia leve, pouco tempo de evolução. Na sua experiência clínica, você vai entender o quê? Essa criança, em 3 dias, ela já vai melhorar. Você já vai deixar uma receita por 10 dias. É aquela criança que tem doença de base, ela tem AIDS, ela tem leucemia.
você sabe que a imunidade dela está diminuída, ela vai demorar um pouco mais para melhorar. Aí o que você já vai fazer? Já vai deixar 14 dias de tratamento. Mas o racional é 7 dias depois que melhorou. Então, se for uma mãe lá no seu consultório, uma mãe que tem um nível socioeconômico melhor, entendeu melhor, você pode falar com ela: mamãe, eu estou passando aqui 14 dias, mas se o seu filho melhorar com 5 dias, com 12 dias você já pode suspender. Você não pode deixar a mãe decidir, mas você pode fazer a sua orientação. Então, na prática, a sinusite é tratada por 10 a 14 dias, porque eu preciso fazer 7 dias depois que melhorar, e ela melhora com 3 a 7 dias. Ok? Tá? Então, a mesmo raciocínio. Não melhorou, amoxicilina com clavulanato, dose dobrada. E a última IVAS é amigdalite. Qual é o principal agente etiológico de amigdalite em criança? Vírus. Bactéria é Strepto beta hemolítico do grupo A. Com, sem ou apesar do meu antibiótico, a criança vai melhorar. Por que eu trato? Igual o impetigo. Eu trato para evitar a complicação supurativa aqui, o abscesso amigdaliano, e a complicação não supurativa, que é a febre reumática. Como é que eu trato? Penicilina, benzatina, dose única. Posso fazer amoxicilina por 10 dias, ou o que eu posso fazer? Macrolídeos, azitromicina por 5 dias na criança alérgica. Lembrar que, quando eu vou fazer azitromicina, eu faço a mesma dose. Vocês adultos, vocês vão na farmácia, tem alguma indicação clínica de azitromicina. Vocês vão tomar um comprimido no primeiro dia. Quando é infecção por estrépito, garganta de criança, para erradicar o estrépito, eu não posso reduzir a dose pela metade. Então, a mesma dose, se foi 5 ml, o cálculo de vocês aí, 10 ml por quilo, eu vou fazer os 5 ml todos os 5 dias. Isso é importante para vocês saberem do ponto de vista prático. Criança com coqueluche ou criança com amigdalite, eu não reduzo a dose. Eu faço a mesma dose nos 5 dias. Isso está escrito no livro, mas é importante a gente sempre lembrar. Não faz sulfa, porque não erradica o estrépito. Ok? Então, é a mesma coisa do impetigo streptococcus. Benzatina, dose única. Aqui no impetigo eu faço cefalexina. Aqui na amigdalite, a gente faz mais comumente amoxicilina por 10 dias ou azitromicina por 5 dias. Aqui, a gente já resolveu 85% das nossas crianças, das etiologias. Agora, é importante, eu coloquei aqui, exantema em lixa, língua em framboesa e descamação de extremidade. A criança tem amigdalite e essas lesões. Qual é o diagnóstico clínico de vocês? Escarlatina, tá? Então, escarlatina, lembrar que a gente tem um diagnóstico diferencial de doença de Kawasaki. Doença de Kawasaki tem também amigdalite, língua em framboesa, exantema em lixa e descamação também. Oi? Conjuntivite não purulenta, linfadenomegalia cervical. Eu estou falando isso é importante porque não pense em amigdalite bacteriana em criança abaixo de 4 anos de idade. A única situação que vocês vão pensar em amigdalite em criança abaixo de 4 anos de idade, amigdalite bacteriana, é se tiver alguém com febre reumática em casa. Porque aí pode ser portador de estrépito. Abaixo de 4 anos, pense nos diagnósticos diferenciais. Mononucleose, coxsaquiose e doença de Kawasaki. Não pense em amigdalite bacteriana num bebê de 2 anos de idade. A gente teve uma colega, uma sobrinha de uma colega nossa, lá no interior de Minas, 10 meses de idade, chegou com amigdalite, exantema, 10 meses de idade. O pessoal pensou em escarlatina, internaram, fizeram ceftriaxona por 10 dias, ficaram com dó de fazer benzatina. Foi um equívoco atrás de outro. 10 meses. Com 1 ano e 3 meses, 5 meses depois, ela chegou morta, chegou parada na emergência. Era uma ruptura de aneurisma de aorta. A criança teve lá naquele momento Kawasaki, ela fez aneurisma e ela foi tratada lá naquele momento, foi tratada inadequadamente e teve um desfecho desfavorável. Então, não pense em amigdalite bacteriana abaixo de 4 anos se não tiver alguém com febre reumática em casa. Ok? Então, isso aqui são as manifestações extra-amigdalianas da
do estrépito. Isso a gente chama de escarlatina. E agora, para a gente fechar, né? Então, a gente já viu as IVAs todas, as infecções cutâneas. Agora, a gente tem a pneumonia de 3 meses a 5 anos. Quais são os meus agentes? Pneumo, hemófilos e estáfilo. Mesmo com derrame pleural, é mais comum pneumo. O Staphylococcus aureus, ele derrama mais do que o pneumo, mas o pneumo é muito mais frequente. Então, mesmo com derrame pleural, você vai pensar mais em pneumo. Como é que eu trato uma pneumonia ambulatorialmente? Penicilina benzatina. Se eu estou pensando em estrépito na vida real, a gente acaba não fazendo, né? Isso aqui é do Ministério da Saúde, mas eu coloquei em vermelho. Via oral, a gente trata mais comumente com amoxicilina pura. Você só pode, no seu posto, na sua unidade, tratar a pneumonia por via oral se estiver assegurado um retorno com 48 horas para reavaliação da sua criança. Então, eu não posso diagnosticar uma pneumonia e liberar essa criança sem reavaliar, ok? Mas o tratamento é pneumo, né, hemófilos, estáfilo, tratamento é amoxicilina. Não melhorou? Amoxicilina com clavulanato. Se chegou para vocês, clinicamente está bem, mas é uma criança que teve varicela, eu tenho que pensar em Staphylococcus aureus, aí ao invés de fazer amoxicilina, eu já posso fazer a cefalexina, porque aí o foco é estáfilo. Mas, quando eu não tenho infecção cutânea associada, a amoxicilina pura resolve para a gente, ok? Não melhorou ou usou antibiótico recentemente, é o mesmo raciocínio da otite. Eu vou fazer amox com clavulanato em dose dobrada, ok? Então, aqui eu estou pensando no hemófilos. Passou dos 5 anos, opa, quem vai sair? O hemófilo sai e quem entra no lugar? Os germes atípicos. Quem são? Clamídia e micoplasma. Então, olha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou manter a amoxicilina pura também. Isso aqui, ó, é pneumatocele, era uma criança com varicela, eu estou pensando mais aqui, vou pensar mais estáfilo, cefalexina. Mas, se essa criança tem acima de 5 anos, ela não melhorou, ou ela pode ter, às vezes, a criança com tosse seca, tem uma alteração, às vezes alteração de hepatosplenomegalia, alteração articular, miringite bolhosa. O que é miringite bolhosa? É alteração, a inflamação da membrana timpânica é patognomônica de quem? Do micoplasma. Então, um tratamento diferencial é o macrolídeo, é a azitromicina, ou claritromicina, ou eritromicina, se eu estou pensando em um germe atípico. Como é que eu vou pensar em micoplasma? Se eu tenho manifestações extrapulmonares e também tosse seca, padrão intersticial, é um diagnóstico diferencial. Mas, independente da faixa etária, de 3 meses até a adolescência, eu vou pensar mais em pneumo e vai ser a amoxicilina como primeira opção. Ok? Por que eu não coloquei abaixo de 2 meses? Porque 2 meses, abaixo de 2 meses é venoso, é compartimento único, vocês vão tratar. Tratamento intra-hospitalar com medicação venosa. Ok? E aqui, porque infecção do trato urinário. Por que eu coloquei esse bebezinho aqui com fimose? Fimose é fator de risco para infecção. Nós temos em três situações clínicas, eu vou pensar na bactéria Proteus. Quais são? A fimose, pH, né? A gente tem pH alcalino ou nefrolitíase. Isso é questão de prova, é questão da vida. Então, fimose é igual a risco de infecção urinária por Proteus. Eu tive uma criança no ambulatório, ela chegou com 10 meses, ela tinha tido 7 infecções urinárias. Qual foi o meu tratamento? Indiquei postectomia e cefalexina para a criança. Nem era bactéria resistente, mas por causa da fimose. Então, o que eu tenho de patógenos? E. coli, Escherichia coli, a grande maioria, e o Proteus. Meu tratamento, a velha e boa e barata cefalexina. A mesma cefalexina do impetigo é a cefalexina da infecção urinária. Cefadroxil é uma cefalosporina também de primeira geração. O que muda? Ela tem uma meia-vida maior, então eu faço de 12 em 12 horas, ao invés de 6 em 6 horas.
Qual que é o problema? Ela é mais cara e não tem no posto de saúde, mas no seu consultório pode passar cefadroxil, ao invés de 40 doses, que é a cefalexina de 6 em 6, eu posso fazer apenas 20 doses, que a cefadroxil faz de 12 em 12 horas. Tem como opção a sulfo com trimetopril e o ácido anilídrico, que é uma quinolona de primeira geração. Mas a maioria eu vou fazer com cefalexina. O que é importante na infecção urinária? Todo bebê com suspeita de infecção urinária, você vai fazer a urinocultura e minimamente ultrassom abdominal e de vias urinárias. Para quê? Para afastar malformação urinária. Adulto é diferente, mas criança, eu preciso fazer a urinocultura e eu preciso pelo menos uma imagem, pelo menos um ultra. Por que é importante? Antigamente, todo mundo, a gente fazia infecção urinária, o diagnóstico, ia para casa tomando profilaxia. Hoje isso acabou, profilaxia de infecção. Hoje, eu só faço... Por que eu preciso de fazer um ultrassom? Para ver se tem uma malformação urinária. A criança que tem refluxo grave, né, anomalia estrutural importante, ou refluxo vésico-ureteral, grau 4 ou mais, que tem muita estase urinária, é essa criança que eu faço profilaxia da infecção urinária. Por quanto tempo? Até você corrigir a malformação. Qual é a dose? É 1/4 da dose e faz sempre ao deitar. Por quê? Se eu quero concentrar a urina, o antibiótico, eu vou fazer ao deitar, porque a criança vai passar a noite com um medicamento na bexiga. Então, vida real. Eu faço aqui o tratamento, sei lá, vocês deram um cálculo, 5 ml de 6 em 6 horas, um tratamento. Ele tem um refluxo muito importante. Até ele fazer a cirurgia, você tem que fazer profilaxia. Então, ao invés de fazer 5 ml de 6 em 6 horas, você vai fazer 5 ml uma vez ao dia. Qual é o momento? Ao deitar, para ele ter um efeito melhor. Ok? Então, não se faz mais, você falou, não se faz mais a profilaxia para todas as crianças, só naquela que tem anomalia estrutural importante. Cirurgião veio cá e corrigiu, suspende a profilaxia. Ok? Então, antigamente fazia para todo mundo, hoje a gente não faz, é muito selecionado. É um refluxo grau 1 discreto, ele não tem estase urinária. Então, o risco de emergência de resistência é maior do que o benefício da profilaxia. Ok? E, para finalizar, a diarreia aguda invasiva. Qual é o principal agente de diarreia na criança? Qual é o principal? A gente tem vírus, ok? E bactéria, E. coli. Como é que vocês identificam a diarreia aguda invasiva? Qual é a clínica que a gente tem? Hein? Qual é a clínica? As fezes com muco, pus, sangue. Então, é o que? A gente tem tenesmo, dificuldade para evacuar. Então, olha aqui. É o vírus, é o mais comum. E. coli e Shigella. São, então, de bactéria, são os bastonetes gram-negativos. E. coli e Shigella. Shigella é uma bactéria que ela produz, para o nosso neurologista de plantão, ela produz neurotoxina. Então, chegou para você uma criança com diarreia, com sangue, convulsionando, às vezes, pela gravidade, você vai fazer até ceftriaxona, até fazer uma punção lombar. Mas a Shigella, mesmo ela não estando no cérebro, ela produz neurotoxina. Então, Shigellose pode dar crise convulsiva, ok? Então, a gente vai tratar E. coli e Shigella. Como é que eu vou tratar essa diarreia aguda invasiva? Qual é o antibiótico que vocês vão utilizar para diarreia aguda? Um de cada vez, gente. Vocês estão muito tímidos. Primeira opção, cipro. Ah, mas cipro dá alteração em cartilagem de animal. Sim, mas... Pois é. Aí, a gente vai fazer azitromicina na Shigella, porque o cipro, ele diminui o limiar da convulsão. Então, se tiver fezes com sangue, ou você vai fazer ceftriaxona, que é convulsão, ou vai fazer azitromicina. Mas naquele que não tem convulsão, ciprofloxacin. O benefício dela é superior ao risco. Então, 5 dias
Imagina uma criança, para ele tomar 5 dias, ele não vai ter repercussão do tratamento, né, na altura final dele. Então, é claro, não é toda a infecção. É bem, você viu que é a única vez que eu falei cipro aqui, em todo esse período. Então, é a primeira opção, 5 dias, ou ácitro por 3 a 5 dias. Se tem convulsão, bem lembrado, o doutor Jefferson lembrou da questão da convulsão. Então, se tem a convulsão, a gente vai fazer a azitromicina. 3 a 5 dias de tratamento, ok? Então, essa é a diarreia. E lembrar que eu não faço sulfa contra imetoprim. Por quê? Olha aqui, 80% das tiguelas no Brasil são resistentes à sulfa. Então, a sulfa é muito boa para CA-MRSA, para infecção urinária com alergia ou resistência, mas não se faz sulfa mais. Nem imunoterapia para infecção cutânea, não se faz para amigdalite e não se faz para diarreia aguda invasiva. Ok? Pessoal, eu separei aqui alguns casos só para para finalizar, para exercício para vocês, mas até aqui, dúvidas de caso clínico, vocês querem ver algum caso que vocês discutir, que vocês viram, tiveram dúvida, que está diferente daqui, na prática? Alguém quer perguntar alguma dúvida antes da gente ver os casos? Isso, perfeito. 100% das crianças vão precisar fazer a ultra. Então, se a criança internou, ela não tem nenhuma interferência com o tratamento. Então, você já faz, durante a internação, você já pede. Além dela, então, a ultrassom abdominal de vias urinárias para 100% das crianças. A urinocultura para 100% das crianças, no tempo zero e depois na cultura de controle. Se a criança tem o jato, um menininho, um homem, né, um menininho, ainda tem jato fraco, opa, você pode pensar em quê? Válvula de uretra posterior. Aí, além da ultra de vias urinárias, você vai fazer também a uretrocistografia miccional. Para a uretrocistografia miccional, você tem que ter uma urinocultura negativa. Por quê? Não sei se vocês já viram fazer uretrocistografia, é o contraste. Então, você vai fazer uma bacteremia na criança. Então, você não faz uretrocistografia miccional em todo mundo, você faz de acordo com a indicação. Mas toda criança, a ultra, você pode fazer. Você já pode fazer no tempo zero, enquanto ele está tratando a infecção urinária. Aquele lactente de 45 dias de vida, que vai ter que ser venoso o tempo todo, você já pode, já internou, você já pode pedir a ultra. Mas, assim, pode fazer depois que terminar, não tem problema, mas o importante é que tem que fazer a ultra com vias urinárias. Por quê? Se tiver uma nefrolitíase, se tiver um refluxo, você pode evitar uma insuficiência renal se você tratar adequadamente. Mas pode fazer sim, porque ela não tem interferência. Só a uretrocisto que a gente tem que esperar o tratamento. Mais alguma dúvida? Eu tenho, mas é mais uma curiosidade. Eu estou com um recém-nascido na unidade, ele está com 16 dias. Ele veio para a primeira consulta ali nos primeiros dias, ele estava inquieto, voltou para o hospital e agora ele foi diagnosticado com infecção urinária. E lá no hospital disseram para a mãe da criança que é por causa do atraso da pojadura, é o fator de risco. É mesmo isso? Nunca vi, não sei te dizer. Eu também fiquei na dúvida. Mas foi o que falaram assim, para ela, assim, ele está fazendo oxaciclina venosa. Oxa? Tem certeza que é oxa? Não, desculpa, não, porque a infecção urinária geralmente é gram negativo. Quem é infecção urinária? É coli e proteus. Foi até o que eu discuti. Porque geralmente é a cefalexina ou a cefalotina. A enfermeira, inclusive, que até ela trabalha aqui no hospital, nessa parte, porque, gente, mas é tão mais comum uma E. coli, né? Eu nunca vi infecção por Staphylococcus aureus assim. E aí foi o que falaram para ela, que um dos motivos pode ser o atraso da pojadura. Eu não sei se Jefferson, eu não sei te dizer, Atraso nunca da? vi a pojadura.
Eu Bom. vou até investigar. Mas assim, a única coisa assim que tá batendo é venoso, tem que ser venoso. Mas o patógeno mais comum é gram negativo. Então seria uma cefalotina, seria uma gentamicina. A mãe falou oxa, né? Mas eu vou... Mas dá uma olhada, porque não é comum uma infecção urinária por estáfilo. É meio diferentão, assim, né? Falar por causa do leite, uma infecção urinária. Bom, eu vou até ler isso. Dia 15 eu volto para outro tema e eu te dou a resposta, que eu não sei te dizer. Pessoal, então, VaptVupt para a gente finalizar e vocês saírem daqui na prática. Isso aqui é vida real. Esse menino tem 6 anos, ele foi atendido no Getúlio. Desculpa. Não, um minutinho só. VaptVupt que eu falo, porque tem que ter raciocínio. Vamos. Eu queria perguntar a vocês, acho que mais Juliana, né? Como é que na verdade, o encontro desses antibióticos nas unidades? Por exemplo, você falou que não olha com essa carinha bonitinha, não, porque a Claudete fez uma belíssima aula aqui, mas eu queria ouvir você, o que você tem lá de arsenal lá no posto. De opções. Que eu acho que é importante, entendeu? Só. O quê? A azitromicina às vezes aparece. Mas só a amoxicilina mesmo. Só o quê? Amoxicilina. Só. É porque a amoxicilina você trata aqui otite, amigdalite, sinusite, pneumonia, mas não trata infecção cutânea. Cefalexina há muito tempo não tem. Às vezes aparece a azitromicina. Nesse caso, entre a amoxicilina e a azitro, é melhor para cutânea a azitromicina, que ela cobre estáfilo. Mas isso é importante, vida real, né? O que a gente tem, né? É importante, assim, a gente aprende o ideal e faz o possível. A ideia é a gente aproximar ao máximo o ideal do possível. Mas, assim, nesse caso de um impetigo, no seu caso aí, é melhor você... Até para infecção urinária, E. coli e proteu, você pode fazer amoxicilina. Mas para uma infecção urinária... para um impetigo, seria melhor... Tendo só a amoxa e a azitro, seria melhor a azitro, que é o que a gente faz como segunda opção naquele alérgico, né? Eu fiz essa pergunta justamente para isso, para ver se a Claudete dava uma ajuda a vocês do que... Mas é exatamente... Lá no UFMG a gente tem internato rural. Então eu saí e fiquei 3 meses. A gente atendeu mais de 500 pacientes, era assim, no meio do nada... E é isso aí, a minha amiga chegou lá com New England, eu falei, Ana, não é New England, Ana. A gente vai ver a criança com catarro. E era isso, a gente só tinha amoxicilina e sulfa. Então era segura na mão de Deus, era estáfilo, o que eu vou fazer? E a gente acabou fazendo, no caso, lá não tinha a MRSA 30 anos atrás, mas assim, se tivesse hoje eu ia fazer amoxa com sulfa, né? Que a sulfa aí vai resolver estáfilo sensível e o MRSA, e a moxa ia resolver o estrépito, né? Mas é isso. Sulfa não tem? Não. Aí teria que... E sulfa é muito barato para não ter, né? Deve ser alguma questão de organização, porque sulfa é barato. Eu me lembro, há muitos anos atrás, Claudete, eu fui numa conversa lá no FRJ e a pessoa deu uma aula belíssima sobre antibiótico terapia, pneumonia, e falou de um antibiótico de última geração. Aí a doutora levantou o dedinho lá atrás e falou, mas esse antibiótico não tem aqui no hospital, não. Não, mas Então, às vezes, você sabe o que você poderia dar como primeira escolha, mas você não tem. Né? Exatamente. Eu, como neurologista no posto de saúde, tratando epilepsia refratária, eu só tinha fenobarbital e fenitoína. Como é que eu faço? Deixa o adulto ou a criança tendo convulsão? Aí eu peguei do meu bolso, dei um dinheirinho para a mãe comprar um antibiótico. Porra, levei uma bronca. Não faça isso, porque realmente não dá para fazer, né? Não dá, não dá. Mas você tem que saber o que é o melhor e o que você tem. São 2 coisas diferentes. É horrível isso? Mas é 2 pesos, não é isso? Eu tenho que saber o que eu tenho na minha farmácia. Só isso que eu queria, tá? Perfeito. Então, esse é um menino que estava no Getulinho. Ele chegou da unidade básica de saúde. Ele tem 6 anos. Ele chegou com essa lesão, 39,8 de febre. Aqui, hiperemia, estava bem tumefeito, hiperemia, calor, dor local. E aí eu pergunto, em relação a esse paciente, qual é o seu diagnóstico clínico?
Era uma linfadenite bacteriana aguda, a mastoidite, geralmente ela tem otite associada e ela tem alteração aqui do ângulo. Essa criança não tinha, mas entraria, se ela tivesse uma otite média aguda, entraria o diagnóstico de mastoidite. Mas ela era bem um gânglio mesmo, inflamado, né? A gente fez o diagnóstico, mas entra assim. Aí, no caso de mastoidite, seria ceftriaxona o tratamento por causa do sistema nervoso central. Mas a mastoidite estaria associado com otite prévia, ele não tinha. Mas bem lembrado, né? Então, eu vou pensar em linfadenite bacteriana aguda. E quais são os agentes mais comuns? Infecção cutânea. Estáfilo, estrépito, estáfilo. E aí eu pergunto, qual é o tratamento? Ele está no hospital. Se fosse no seu posto, cefalexina. Está com toxemia, cometimento de estado geral, oxacilina. Oxacilina por quanto tempo? 10 a 14 dias. Então, olha aqui. Cefalexina, ou até melhor, se acometimento de estado geral oxa, tratar por 10 a 14 dias, dependendo da evolução clínica. Se iniciar com oxa, pode passar para cefalexina assim que melhorar. Totalizando 10 a 14 dias, mas com melhora clínica. Perfeito, não tá? Quem faria diferente? Ninguém. Aí, vamos lá. Como é que ele evoluiu? Olha aqui. O que foi isso aqui? Aí eu pergunto para você, diante dessa evolução clínica, em 2 semanas ele evoluiu assim. Ele usou a oxa, depois passou para a cefalexina. Aí eu pergunto, diante dessa evolução clínica, o que é isso aqui? É um gânglio que fistulizou. Diante dessa evolução clínica, qual é o seu novo diagnóstico? Tuberculose. Gânglio que fistuliza. 2 agentes, BK ou fungo. O que é fungo? Histoplasma, paracoco, ok? Então, essa criança, o que eu tenho que pensar? Então, fistulizou, estava errado lá no início? Não. A gente faria de novo? Sim. Tem uma professora que ela falava lá na UF, a professora eu não a conhecia, eu entrei na aposentadoria dela, que o melhor médico que vem por último. Quando você vê certinho, nossa, quem pensaria diferente? Mas quem estava lá no front, todo mundo faria. Linfadenite bacteriana aguda é muito mais comum do que BK. Ok? Então, qual é? Ela evoluiu. O que aconteceu? Era uma linfadenite bacteriana aguda, mas ela tinha uma doença de base ali e a gente faria o mesmo tratamento da mesma forma. Então, pensando aqui, eu vou pensar em tuberculose. E pensando em tuberculose, o que eu tenho aqui? Então, eu vou pensar, fistulizou, BK e fungo. Quais são os exames que eu devo fazer agora para essa criança? O que eu vou fazer? Eu vou pensar, meu raciocínio, em tuberculose. Hemograma, prova tuberculínica, PPD ou IGRA, né? Radiografia e cultura com biópsia. É o ideal, mas no meu posto eu não consigo fazer cultura, não tem problema. Só com esses exames a gente pode tratar. Como é que eu trato? Abaixo de 10 anos, esquema HIP por 6 meses. Então, entra no diagnóstico diferencial. A gente tem que ter humildade e tranquilidade para refazer o nosso raciocínio, né, e o nosso diagnóstico, ok? Então, isso aqui foi um caso que evoluiu de maneira diferente do esperado. E para a gente acabar de inteirar assim, essa criança, a gente pensou em histoplasma, paracoco, na verdade, antes de BK, porque ele morava em Matapaca. E a mãe dele falava que ele vivia pulando ali naquelas árvores. Então, era muito... E não tinha contato com BK, não tinha contato com TB. Depois que a gente viu que era alguém na escola, mas assim, de primeiro não tinha. Então, a gente ainda pensou em paracoco antes de BK. E, nesse caso, a biópsia ajudou, mas se você não tivesse biópsia, você poderia, pela história, pela fistulização, fazer o diagnóstico presuntivo, ok? Então, medicina é difícil, a gente tem que ter humildade, tranquilidade para mudar o diagnóstico. E eu falo, não só em medicina, na vida toda, 200% de problema na vida da gente, isso vale para os processos judiciais, são de comunicação, ou falta o excesso. Então, o que a gente faz? Viu aquela criança com aquele caroço no pescoço?
você vai escrever cefalexina lá no final da receita. Importante, 2 pontos. Retornar com a criança em caso de piora do quadro. Pede à mãe para voltar. Você viu na emergência? Pede. Você viu lá na sua unidade? Pede para voltar no final do tratamento. E não dá alta antes de evoluir completamente. Vai ser todo mundo que vai evoluir sim? Óbvio que não. É a minoria. Mas se você tem um relacionamento médico-paciente, a mãe confia em você, isso não foi erro médico, não foi. Não foi. Foi uma evolução diferente do usual. Mas é importante que você tenha confiança da mãe e sempre peça para voltar para você reavaliar. Quando é que você começa algum tratamento para BK e fungo nessa criança? Nessa criança, quando ele fez essa fistulização. Aqui, você já vai pedir um PPD para ver, né, a prova tuberculínica, ou o IGRA, de 2 a 10 anos você faz IGRA, e a radiografia de tórax para ver se tem acometimento pulmonar também. O que você falou? Mas aqui, fistulizou, a gente já pensa no diagnóstico diferencial. Aí a cefalexina já foi tratada, mas além da linfadenite bacteriana aguda, foi uma infecção aguda sobreposta, mas ele tinha TB de base, ok? E aqui, é um adolescente de 14 anos de idade, foi atendido com 2 dias de evolução de febre alta, 39,8, odinofagia, então está com dor para engolir, tumefação cervical importante, que a gente chama de pescoço de touro, né? Foi liberado em uso de amoxicilina, retornou 24 horas com exantema, com lesões aqui, né? Lesões cutâneas generalizadas. Qual é o agente etiológico? O Epstein-Barr. Perfeito, Epstein-Barr. Por que eu estou pensando nisso? Por quê? Olha, o que te fez pensar em Epstein-Barr? Porque ele voltou depois do tratamento com a MOX com as lesões no corpo. E pela clínica também, de odinofagia. Perfeito. E ele tem excelente raciocínio. E ele tinha também edema periorbitário, que é mais comum em mononucleose. Então, o que faz de diferente? O pescoço de touro é mais comum na mononucleose do que a amigdalite bacteriana. E o exantema do Epstein-Barr, ele é desencadeado com o uso de beta-lactâmico. Ok? Eu já tive criança que eu fiquei em dúvida se era strepto ou não, eu fiz azitromicina. Porque eu falei, se for mononucleose, ele não vai desencadear o exantema. Mas perfeito. Então, aqui é um diagnóstico. Acaba, se você não for desavisado, você vai achar que a alergia à amoxicilina e nunca mais vai fazer. Ele vai ficar com aquela tarja preta de alérgico à amoxicilina. A mesma coisa, lembra o Epstein, o herpes 6? Exantema súbito? Como é que é a história? Febrão, a febre cai em lisa e aparece o exantema. Se você chegou ao quarto médico que olha essa criança, ele está chegou chorando, o ouvido vermelho, isso é otite. Faz amoxicilina, a criança chega toda manchada. E aí, o que vai falar? A doutora é maravilhosa, mas o remédio fez efeito, fez reação. Na verdade, esse amoxicilina entrou de gaiato aí. Então, ele vai ficar com aquela tarja preta de alérgico. Então, são 2 vírus que, se você não ficar atento, você vai ter uma tarja preta de alérgico sem ser. Mas parabéns, o diagnóstico diferencial. E esse aqui, eu vou resumir, porque está grande, é uma questão da USP. É um menino de 4 anos que teve febre diária até 39 graus, iniciada há 1 semana. No 2º dia de febre, a mãe viu que ele estava aceitando pouca alimentação, teve um diagnóstico de amigdalite, prescreveu penicilina benzatina e não melhorou. Há 2 dias começou com hiperemia conjuntival, sem prurido, foi no pronto-socorro, aí agora ela está hipocorada, febril, conjuntivite bilateral, enantema, né, exantema na mucosa, fissura labial, linfadeno cervical bilateral, o restante está normal. No hemograma tem 10,7 de hemoglobina, uma leucocitose com 13.240 e 720.000 plaquetas. Então, uma leucocitose com trombocitose. O restante está ok. E aí eu pergunto, qual é o diagnóstico clínico dessa criança? O que eu vou pensar? Kawasaki. Ele poderia até colocar aqui até uma idade menor do que 4 anos para complicar, mas por que eu estou pensando em Kawasaki? Kawasaki, você sabe tudo do tratamento, mas não sabe o agente etiológico. Mas o que ele tem? 4 de 5 sintomas. Então, você começando, né? Conjuntivite não purulenta,
exantema não bolhoso, linfadeno, alteração labial e de extremidade. Extremidade é hiperemia, edema ou descamação. E trombocitose, que às vezes pode acontecer mais para o final da segunda semana. Então, nesse caso, qual é o exame complementar que você vai fazer? Ecocardiograma. Tá? Então, tratamento imunoglobulina, dose única, e antistreptolizina a gente não vai fazer porque isso é Kawasaki. Ok? E aqui é um pré-escolar. Olha aqui, 2 anos e 3 meses, uma menina, febre alta, 7 dias, não melhorou. Kawasaki tem isso, não melhorou com antibiótico, linfadeno cervical. E aqui, o que eu vou pensar? Aqui, abaixo de 4 anos, lembrar do diagnóstico diferencial Kawasaki. O que o Kawasaki tem? Leucocitose com neutrofilia e trombocitose, plaqueta alta. Tratamento, imunoglobulina, dose única e AS. Então, olha só, lembra daquela escarlatina? É difícil um do outro. Então, e o tratamento muda completamente. Então, você dá bom dia quem você conhece. Ficou em dúvida? Interna, deixa em observação. Tá? E o Kawasaki, ele tem de complicação aneurisma de coronária e infarto. É o risco de 1% de infarto por ano. Tem uma amiga minha, ela tinha 31 anos de idade. Eu morava em Minas, queria às vezes vir em fim de semana para namorar. Ela nunca trocava plantão comigo, porque ela, toda sexta-feira à tarde, ela dormia. Ela era muito calma, academia, magrinha. Aí um dia eu estou passando plantão, papai, infarto. Que não ia para o plantão, infarto. Eu falei, quem? Seu pai, seu avô? Não, eu. Uma menina de 31 anos, dorme, calma, tranquila, porte atlético. Ela teve Kawasaki lá. Aí eles viram aneurisma e ela teve infarto por Kawasaki na infância. Então, um colega meu pediu para eu fazer uma aula de Kawasaki adulto. Eu falei, Fernando, que coisa maluca, Kawasaki é doença de criança. Não, eu quero que você faça. Foi muito interessante, que eu fui estudar o Kawasaki e vi vários estudos de necrópsia, de infarto em adulto jovem sem fator de risco, que foi Kawasaki não diagnosticado de maneira adequada. Então, é raro, mas se for se a gente pode fazer o diagnóstico, a gente vai tratar de maneira adequada. Então, não pense em amigdalite bacteriana abaixo de 4 anos. Ok? E aqui, falando de infecção urinária, o que eu tenho? Qual é a propedêutica básica? Não pode deixar passar. Eu preciso fazer um EAS, preciso fazer uma urinocultura numa criança com suspeita de infecção urinária e ultrassom abdominal e de vias urinárias para afastar anomalias anatômicas. Crianças sem controle do esfíncter urinário, sempre coletar por catéter, ok? O saquinho coletor dá muito falso positivo, então passa o catéter, isso é indicação. Então, crianças sem controle do esfíncter, não se faz coleta de saquinho coletor. Sempre deve ser coleta por catéter. E a indicação de profilaxia só refluxo grave e má formação estrutural grave, ok? Eu tive uma criança agora de 7 anos no ambulatório, ele era filho de o pai dele era um paraibano, muito bravo assim. Um dia ele chegou lá no ambulatório, ele colocou o dedo no meu nariz, que era absurdo, que ele foi marcar consulta, eu estava de férias, aquela confusão, ele era um pai muito bravo. E esse menino começou com enurese secundária. O que é enurese secundária? Ele tinha o controle do esfíncter e começou a fazer xixi na cama. Esse menino começou com enurese secundária. Todos os dias de manhã, ele apanhava. O pai batia nele, vestia a roupinha branca todo dia de manhã. O menino apanhava muito, porque aquilo não era coisa de homem. Então, assim, era nessa coisa e tal. E aí, esse menino chegou, não é essa foto, mas ele tinha um refluxo muito grave e ele tinha infecção urinária de repetição. E a enurese secundária sempre que tiver enurese secundária, lembra de 2 diagnósticos diferenciais: infecção urinária e diabetes em criança. Okay? Toda enurese secundária tem que fazer AS, tem que fazer glicemia em criança. Então, esse menininho, ele apanhou muito, 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 até que foi feito o diagnóstico. Operou,
ele nunca mais teve. Então, ele precisou fazer profilaxia porque era refluxo grave. Uma vez que fez a cirurgia que tratou, ele melhorou e se curou. Ok? Pois é, aí já dava vontade, né? Mas dúvidas, pessoal? Vou botar aqui Aqui, ó, a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Né? Então, isso é do professor Adib Jatene. E é mês de Copa, né? Isso aqui são as minhas criancinhas no ambulatório da síndrome da Zika congênita. Então, é isso aí, pessoal. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Ninguém quer, gente. Não entendeu nada, ou entendeu tudo. Todo mundo... Eu tenho medo dos extremos, hein? Todo mundo sabendo tudo, prescrevendo tudo, né? Agora vocês precisam fazer uma vaquinha para comprar mais antibiótico, só isso. Não, mas é importante. A gente nunca deve se conformar, né? E falar assim, agora eu vou mudar porque eu só tenho esse antibiótico. É importante você saber o ideal. E você fazer o possível. Claro, para lutar, para melhorar. Mas nessa privação, se eu não tenho, é importante a gente saber. Às vezes, a gente vai fazer o possível que não é a primeira opção. No caso ali, que não tinha cefalexina. Então, você vai fazer o macrolídeo como se fosse uma paciente alérgico, mas que vai cobrir o seu estáfilo. Ok? Dúvidas? Muito obrigado, professora, doutora Claudete, Obrigada pela aula. Pela atenção. A gente volta dia 15 com as infecções eu já marquei congênitas. com ela toda quarta-feira dela vir aqui. Não, Ela eu vou para o Amazonas, para um projeto voluntário, ficar lá 2 semanas, então eu só bom. volto dia 15. Então, ótimo. Então, cuidado com os mosquitos lá, hein? Não, já comprei. Essa expedição é raiz, é dormir na rede. Eu estou comprando rede com mosquiteiro. Alguma dúvida, pessoal? Adicional? Tá bom. Obrigado a todo mundo por ter vindo aqui. Um grande abraço para todos, tá? Um abraço. Obrigado para todo mundo.